Quando um povo tem a sua memória apagada, contar histórias passa a ser um ato de resistência. Principalmente quando o ouvinte é aquele jovem, aquela criança que está começando a compreender o mundo, a entender a vida. Quem vai conversar conosco sobre isso hoje é o multitalentoso Rodrigo França. Seja muito bem-vindo, que lança o seu mais recente livro infantil, já são 2. E aí eu vou começar te perguntando se você escreve para o menino Rodrigo França. Eu tenho um pouco desse Rodrigo que usava da escrita, do desenho para poder se comunicar com o mundo. Mas eu escrevo para a família, sabe? Eu acho que um dia a gente vai caminhar para esse gênero, né? As pessoas, você escreve para criança, eu escrevo para a família. Óbvio, com todo um cuidado em relação ao tema, às palavras, mas é tudo que o menino Rodrigo queria ter ouvido, queria ter lido, ao mesmo tempo de tudo que eu recebi de melhor da minha família. Sim, a gente tem agora uma leva de escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras que se dedicam a trazer para o mundo infantil temas às vezes muito difíceis. A gente pode falar sobre tudo com criança? Tudo, tudo, tudo. A questão é como. Eu sou da filosofia por formação e eu lembro quando eu era diretor de escola, faltava algum professor, a gente fazia algum remanejamento e quem vai ficar com as crianças? Eu falava, eu pego. E vai dar aula de quê? De filosofia. Estou falando de crianças de 9, 10, 11, 12 anos. E elas amavam. Então a gente falava sobre morte, sobre questão da economia, sobre família, né? Eu acho que a gente pode falar de tudo. Agora é como se fala, né? Como você usa as palavras. E o bacana dessa forma de decolonização, dessa forma de trazer outras experiências filosóficas, culturais, é que a gente aponta outro olhar, né? Por exemplo, o Menino e Sua Árvore. Ele perpassa um pouco sobre perda, sobre morte, mas não no sentido ocidental, né? Do medo, do receio, do vazio. Eu trago o preenchimento. Então, acho que a gente pode falar de tudo, mas sabendo como falar. Se a gente não conversar, quem é que vai conversar? Vai ser a rua. Exatamente. O Brasil é um país muito complexo, né? A gente tem muitas questões, coisas mal tratadas, mal ditas, enfim, malditas sem o trocadilho, né? E aí, o ambiente escolar, ele é muito desafiador. Por conta dessa diversidade, que deveria ser a nossa riqueza, acaba sendo um ponto de tensão nas salas de aula, entre as próprias crianças. Como a literatura pode ajudar a distensionar um pouco esse ambiente escolar e principalmente preparar, né, esses jovens, essas crianças para o mundo de um país como o nosso? A literatura com novas narrativas e narrativas responsáveis, né? Porque principalmente quando eu transito para o audiovisual, se fala tanto de novas narrativas, a gente acaba vendo que são as velhas narrativas, mas escritas por outras pessoas, né? Às vezes a gente reproduz muito essa escola hegemônica da escrita. Mas acredito que, como o racismo é uma estrutura de poder, né, e isso está estabelecido desde sempre, principalmente na sala de aula, né, as crianças querem ser ou reproduzir aquilo que os personagens ditos com qualidade, com beleza, com confiabilidade mostram, né? Então, esses personagens normalmente são brancos. Quando a gente traz um novo olhar, quando a gente traz outros personagens com características positivas, e esse também é o meu cuidado, você acaba colocando as crianças negras falando, eu quero ser, eu sou muito parecido com esse personagem, e as crianças não negras entendendo esse valor da subjetividade, esse valor que a beleza está em outros lugares
ao invés desse entendimento desde sempre que a beleza é na universalidade da pessoa branca, né, da criança branca, assim como inteligência, como confiabilidade. Então, quando me perguntam, você só escreve para crianças negras? Não, eu escrevo para crianças. E você possibilitar um outro olhar para personagens negros, isso faz com que as crianças não negras, crianças brancas e afins, possam entender que a qualidade não está só nelas. Uma crítica muito comum para autores negros às vezes em rede social a gente ouve isso, né? Lá vem a turma da ancestralidade. Isso é muito comum da gente, porque a gente traz, né, muitas coisas sobre uma ancestralidade ocultada no Brasil. E aí o livro é um lugar para revelar um pouco dessa ancestralidade, desmistificando determinadas coisas. Você escreveu O Pequeno Príncipe Preto e tinha uma questão de uma árvore que tem relação com o livro original, O Pequeno Príncipe, né? Ela carrega também uma ancestralidade e nessa também tem o menino e sua árvore, está no título, né? Sim. Qual é o seu projeto com relação a essa literatura que traz a ancestralidade? Primeiro, assim, eu tenho um chamado de muitas professoras, muitas mulheres, né, mães, avós, tias, educadoras, de persistir no personagem menino, né? Existe uma demanda. E fico muito feliz porque na minha pesquisa no teatro também é sobre masculinidades negras. Então, nada melhor discutir masculinidades negras desde pequeno, desde criança. Eu não sei falar sobre outra coisa, porque é tão natural, né? A ancestralidade, para mim, eu não sei. A gente passa tanto ouvindo, imagina, eu sou dos anos 70, né? 46 anos. Eu sempre ouvi sobre os antepassados italianos, sabe? Dos meus colegas italianos, espanhóis, franceses. Na nossa vez de exaltar, sabe, a nossa ancestralidade passa a ser problema. Na verdade, tudo nosso é problema, né? Tudo nosso escrito pela gente, ensinado pela gente, elaborado pela gente. Porque se for uma pessoa branca falando sobre ancestralidade negra, está tudo certo. Como há 500 anos sempre foi feito, contando a nossa ancestralidade através de outras bocas, outras escritas. Então, quando a gente se apropria do que é nosso, né, externa, porque na verdade a gente sempre apropriou do que é nosso, externa isso passa a ser um problema, né? Eu não conheço muitas culturas que falem sobre a natureza de uma forma tão linda quanto as filosofias africanas, as filosofias indígenas. Como eu não posso falar sobre árvore, sobre o que está no nosso ambiente de uma maneira tão poética, linda e necessária se eu não pegar sobre aquilo que é meu de ancestral, né? Eu fui um menino de terreiro, desde sempre eu sei o valor do rio, eu sei o valor de uma pedra, eu sei o valor de um ar, de uma erva, né? Meu livro não perpassa sobre religiosidade, mas perpassa pela cultura do menino Rodrigo, pela cultura do adulto Rodrigo. Então eu não sei falar sobre outra coisa, né? De formas diferentes, né? Essa árvore do Pequeno Príncipe Preto está em outro código, na verdade é uma reparação do que o livro de Spurrier fala sobre a baobá como uma erva daninha, e erva daninha é algo muito ruim, para uma árvore que é muito que mata, sagrada, né? Que é o que sufoca. sufoca. E baobá é tão poderoso para a gente, né? E essa árvore do menino é a avó dele. É o que ele entende como algo muito sólido e que a própria mãe do Sol, que é o personagem, fala a árvore é muito próxima, porque a gente é tão frágil, ao mesmo tempo é tão forte. A gente vai ficar com rugas como o tronco de uma árvore. E aí tem também Iroko, né? Tem a relação... O tempo. Então, a árvore, para mim, é essa coisa de abraçar a árvore, né? Que foi tão
que às vezes é tão debochado, é tão questionado, etc., é tão nosso, né? As árvores sagradas, a gente coloca uma fita para reverenciar e sinalizar que ali é tão valoroso quanto a gente. Então eu não sei ir Sim. para outro caminho. Todo mundo conhece a música do Caetano, né? Sim, Tempo, 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 tempo. tempo, és um dos deuses mais lindos. É, você falou aí, né? Nós fomos crianças do século XX. Sim. E as crianças do século XX cresceram. Esse é o primeiro programa Trilha de Letras, nessas novas temporadas, sobre literatura infantil. Olha a Que honra, Rodrigo honra. Não, França. honra está aqui. Não, Né? honra toda Honra estar nossa. aqui E contigo. aí, tem muito assunto, né? É. Porque nós fomos crianças do século XX e a gente cresceu com determinada literatura, como você disse aí, né? Um foco... As pessoas negras retratadas de uma forma tremendamente pejorativa e muito indigna às vezes, né? Às vezes indigna. Você nota uma diferença para as crianças atuais? Elas já estão num outro momento? A gente fala assim, nossa, essa geração está tão mais para frente, vamos pegar a palavra da moda, né, empoderada, mas não é do nada. Né? O quanto dessa luta histórica está se resultando hoje e vai continuar resultando. Né? As crianças não passam a amar o próprio cabelo do nada. A gente é de uma geração, a gente estava falando nos bastidores, né? Esses meninos que passavam a máquina no cabelo desde sempre, essas meninas que alisavam o cabelo, elas não passaram a amar esse cabelo do nada. Eu vejo, falo assim, como nós vencemos a quantidade de crianças com black, com trança, com dread, mas é por isso, é por conta do que a gente está escrevendo e publicando. Aliás, a gente sempre escreveu. A gente tinha pouca oportunidade de publicar, de encenar, né? Então, quando você traz esses personagens que se amam toda a sua estrutura, principalmente amam a sua cultura, isso vai resultar nessas crianças fortes. Então, eu vejo muita diferença. Eu acho que mesmo ainda, por exemplo, Monteiro Lobato, para alguns professores e professoras, sendo uma sumidade para a gente, ou para quem tem consciência, né, do que a história desse homem, o que esse homem era, como eugenista, como racista, assumidamente racista, mesmo que existam professores que sejam contrários e que ratificam isso, existe uma corrente de gente muito responsável pela literatura, ou na escrita, ou na condução na sala de aula, para poder a gente ter uma geração muito avançada, muito transformadora. A literatura infantil também, as pessoas acham que é fácil escrever para criança. Não. E aí, durante muito tempo, a impressão que eu tenho é que não apenas o mercado, mas o público, os pais, né, enxergavam isso como uma coisa menor. Eu vou comprar um livrinho ali para o meu filho e aí não se fomentava esse gosto pela leitura como algo que vai subindo degraus, né? Que vai passando de fases. O público leitor mudou. Mudou. E o mercado mudou junto? Ainda é uma coisa menor escrever para criança? A gente tem uma vantagem, porque muitos adultos me escrevem falando: eu não comprei para o meu filho, para minha filha, eu comprei para mim. Né? Ou se eu tivesse lido os seus livros quando era criança, talvez eu seria um adulto mais feliz, com menos remédio, com menos terapia, etc. Então, para a gente, autor negro, autora negra, tem uma relação de família realmente. Essa família para poder contemplar a literatura e retroalimentar sua alma. Então, não fica uma cultura menor, né? Ao mesmo tempo, o mercado timidamente está melhorando, né? Porque eu não gosto de fazer uma falsa simetria, porque eu sempre penso, somos 56% da população brasileira. Então, 56% dos livros numa biblioteca, numa livraria, tinham que ser a partir de escritores e escritoras negros. Acho que a gente está caminhando. Acho que a gente já falou que a gente compra, a gente consome muito. Né? A gente está beirando quase 2 trilhões de reais de consumo da população negra.
né? Mas ainda tem uma relação da indústria, da estrutura, não olhar para isso porque significa dar poder, né? O racismo no Brasil ele é tão perverso que mesmo no capitalismo, a editora, a livraria prefere perder dinheiro do que dar o poder cultural, econômico a pessoas negras, de uma maneira consciente ou inconsciente. A gente já vende, mas eu fico muito triste de, numa grande livraria, a gente não contabilizar, não chega nem a 100 escritores negros e negras, sabe? Eu fico muito Porque triste o com isso. movimento que existe em redes sociais, as pessoas acham que é muita gente escrevendo, mas não é, né? Não é. Quando você vai olhar na prática, ainda há um gap muito grande. E esse número pequeno, ainda reduzido, comparativamente com outros grupos que escrevem e publicam, causa tanto incômodo, né? E suscita tantas questões que a gente fica com essa sensação de que tem uma multidão. Não. E ainda não é, né? Essa história de ser preto único não me interessa, sabe? Eu olho para ver se meu livro está na vitrine, mas me entristece ver que só tem eu, 2, 5, 6. Me entristece, sabe? Porque é uma luta para escrever, porque isso precisa de um tempo. É uma luta para publicar, né? Uma editora olhar. E é uma luta para distribuir nesse país que tem uma dimensão continental. Então, me entristece, mas a gente está ali. Mas né? isso esbarra também na questão do hábito de leitura no Brasil. Sim, sim. Você acha que essa literatura infantil, ela é... Qual é o papel dela para que o Brasil seja um país leitor? Novos leitores. O adulto não tem o prazer de ler do nada, sabe? Me entristece muito quando o livro é um instrumento de punição, né? Vai ficar de castigo, vai ler. O livro é prazer. Eu aprendi a ler vendo o meu pai lendo o Jornal do Brasil diariamente. A minha avó não era uma mulher alfabetizada, né? Mas ela fingia que lia, para que a gente adquirisse o prazer. Isso é muito lindo, né? E você é uma história bonita com a sua avó. Sim. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Eu fiquei emocionado. Porque a gente vai ali para o Dando a Letra, com aquela dica de literatura de toda semana. A indicação de hoje é o belíssimo romance O Voo da Guará Vermelha, publicado pela Alfaguara, escrito por Maria Valéria Rezende. Aqui nós conhecemos Rosálio, um pedreiro analfabeto, que sai pelo mundo em busca de alguém para ensiná-lo a ler e a escrever, e acaba se deparando com Irene, uma prostituta soropositiva, que mesmo conhecendo pouco as palavras, se propõe a ensiná-lo. É um livro que vai te fazer pensar muito sobre solidão, sobre abandono, sobre pessoas esquecidas que são consideradas invisíveis pela sociedade, mas que acabam se encontrando. E a arte do encontro é uma coisa muito bonita nesse livro, além da ternura que a gente sente ao virar essas páginas. Recomendadíssimo. Voltamos ao Trilha de Letras com Rodrigo França e voltamos para o tema que eu acho lindíssimo da tua biografia, que é a sua avó, e você tem ensinado a sua avó a ler. Isso é de uma poesia. Conta um pouquinho aqui para o nosso espectador. Eu sou da arte, mas antes eu sou da educação, né? Porque eu entendi o mundo através de uma escola. Minha avó era auxiliar de creche de uma escola de classe média alta, de elite do Rio de Janeiro, e não sabia, passou lá 35 anos sem nunca ter faltado. E o sonho dela era aprender a ler. E era humilhante a minha avó com um caderno de caligrafia na bolsa, pedindo para essas pessoas me ensina a ler e a escrever. E essas pessoas diziam que amavam. Mas eu entendi que a gente ama como convém, como aprendeu a amar, né? Eu acredito que essas pessoas a amavam, mas como se ama uma coleção de caneca. Né? Como uma pessoa branca no poder acredita que essa pessoa negra deva merecer o amor.
Ou seja, não pode sonhar, não pode sair de lá, porque você aprender a ler e escrever significa você aprender a ler o contrato, também ler o mundo de outra maneira. Então, quem ensinou a ler e escrever fui eu e meus irmãos, muito com a ajuda da minha mãe, foi minha família em si. E ali, o Rodrigo que é politizado, o Rodrigo que é militante, vem do entendimento do mundo a partir dessa mulher, sabe? Dessa mulher que, Benedita Alves da Silva, que no maior sacrifício dava o melhor que tinha. Essa mulher que não passou pela escola, mas que nos ensinava que a escola era o lugar, sabe? Essa mulher que... em cima da minha dificuldade, porque eu tenho dislexia, porque eu tenho TDAH. Na época a gente não tinha os diagnósticos. Não era diagnosticado, né? né? Na escola era o aluno mais lento, o aluno com problema, etc. Essa mulher que fingia que lia minhas histórias. E eu acreditava porque eu não sabia que minha avó não sabia ler e escrever quando eu era criança, sabe? Então, esses códigos dessa inteligência, a gente fala que essa mulher não era alfabetizada, mas ela era. Ela não era letrada para o mundo. Ela tinha outro saber. Ela tinha outros saberes. E é isso, eu falo assim, se você tem uma avó amorosa, querida, né? Aproveita porque é tão rápido. A gente olha para as nossas mães, avós, a gente fala que é para sempre, não é no sentido da matéria, Sim, né? sim. E quando a gente fala assim, na dúvida, volte para casa, nas minhas dúvidas na vida, eu voltava para minha avó. A minha avó representava esse voltar, sabe? Principalmente a gente que ascendeu, que eu sou da segunda geração de universitários, né? Meus pais frequentaram a faculdade. Mas quando a gente ascende, vai para um universo embranquecido, da ilusão, né? De que somos todos iguais e não somos. Voltar para comer o macarrão como o nordestino da minha avó me fazia entender, eu sou negro, Botar o pé no chão, né? Eu tenho responsabilidade com o meu povo. Que maravilha, que coisa linda. Até fiquei aqui, assim, emocionada, né? Porque a gente emocionado. lembra das nossas ancestrais, né? Hoje, minha tia-avó faz 103 anos. Oh. Então, ela é um iroco, ela é um uma iroco. árvore, né? E a gente precisa olhar para o velho, para o idoso, com um respeito que eu acho que a população negra e indígena olha. E você traz isso para a tua literatura, o que é muito saudável para as novas gerações, né? Se a gente só não envelhece quem morre, né? Então, a melhor alternativa. A ideia é que todo mundo chegue lá. Veja, Rodrigo França, professor de filosofia, ator, diretor de cinema e esteve num BBB. Eita. Ai, meu Deus, como é que foi isso, Rodrigo? Isso repercute na tua vida até hoje? Tem algum peso? De alguma forma esbarra no que você escreve? Não, tem um livro que eu escrevi, Confinamentos e Afins, mas foi um delicioso acidente, né? Porque não tem muito a ver comigo, né? Foi uma provocação de uma amiga, que está até aqui, mas eu não me arrependo, sabe? Embora tenha sido muito violento para mim. Né? Entrar com 40 anos, um homem negro, com muita responsabilidade. Na época, eu estava muito na sala de aula. Eu estou por trás de uma ONG com 400 crianças. Então, não errar, sabe? Ficar 3 meses quase tentando não errar, para mim, é desumano. Para mim, trouxe muitas sequelas, muitos gatilhos. Mas eu não me arrependo. Outras pessoas passaram a conhecer o meu teatro. Muita gente escreve e fala assim, nunca fui ao teatro, mas eu te conheci no programa e, através de você, vi que o teatro é pra gente também. Então, eu não me arrependo. No final, tudo é experiência de vida. Tudo é experiência. Não é? Então, lê pra gente um pouquinho desse livro tão bonito. O tempo passou e foi assim, meus filhos,
que tive força para ser quem eu sou. E quando chegar a vez de vocês, respirem fundo e digam: eu sou especial porque tenho uma trisavó que é uma árvore. Mas, pai, o que você disse na escola para seus colegas? Uma árvore é tudo aquilo que temos de mais ancestral no mundo. Se não foi a natureza que a pôs lá, foi alguém que plantou. Para a vovó Bené, a raiz da árvore que virei. Ah, que Por coisa isso eu amo linda. árvore. É muito lindo esse livro, é muito lindo o seu projeto. E aí eu queria, assim, que você falasse um pouquinho dessa ilustração, a Preta Ilustra, que fez esses desenhos tão apaixonantes. Literatura infantil é isso, né? Você isso. tem que ter aquela cor, a representação gráfica. Como é que foi essa parceria, esse briefing com ela para fazer esse livro A bonito? gente tem que ter muito escuta. Eu tenho muita sorte com as minhas ilustradoras, né? A primeira é Juliana Barbosa, que vai continuar em outros projetos, e agora a Preta Ilustra. Eu acho que é uma relação de troca, é de confiança. Primeiro, um dia a Zezé Mota falou que a nossa consciência negra tem que perpassar por gênero, por identidade de gênero. Já que é um homem negro escrevendo, tem que ser uma mulher negra ilustrando. Isso eu faço questão, isso está no meu contrato com a minha editora. Então, trazer hoje a Preta Ilustra e a primeira ilustração para livro, né, que ela diz que, para mim é um luxo, porque é uma troca, é mais do que um casamento. Primeiro eu confio, né? Depois a gente vai trocando sobre símbolos e signos, porque para mim a narrativa não é só a escrita, para mim narrativa é desenho, é quem ilumina, é quem faz a maquiagem, e a gente sabe que a gente pode muito bem reproduzir o que a gente denuncia dentro das nossas narrativas. Então, é ter escuta e, ao mesmo tempo, não ter uma vaidade, né? É o olhar do artista. Eu não vou falar, na hora que eu escrevi, eu pensei em tal coisa. O que você entende sobre essa palavra, sobre esse contexto? E é isso. Nossa, Rodrigo, olha, foi incrível a conversa, adorei O Menino e Sua Árvore, Pequeno Príncipe Preto, vi a peça, li o livro, dei de presente, mas já vi que você vai voltar aqui porque esse projeto literário está só no começo, não é? Sim, sim. Então, para todos e todas, uma excelente semana. O Trilha de Letras fica aqui. Esperamos que vocês tenham uma semana maravilhosa. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.